Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Metodologias Ágeis. Muito bem, chegamos aqui à nossa última videoaula dessa disciplina, mas lembre-se que a disciplina não é só videoaula, hein? Derson da Silva Lopes Júnior, professor. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito onde manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que surgem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do professor, em um plano mais aberto do estúdio. O cenário tem fundo escuro com puffs cinzas e azuis. No primeiro slide, o tema da aula, Gestão Ágil. Espero que você esteja acompanhando aí as atividades, as leituras, as atividades avaliativas, os quizzes, porque é isso que vai te ajudar a alcançar o melhor desse conteúdo, tá? Essa disciplina, além de ser um requisito aqui para a sua formação no curso que você está fazendo, ela também é importante para você profissionalmente. Então aproveite o máximo desses recursos, interaja, participe dos fóruns e com isso você vai crescer. Nós vimos então, vamos fazer aqui uma breve recapitulação, nós estudamos um primeiro bloco, entendendo um pouco sobre a parte teórica e introdutória ali da metodologia ágil, comparando com o tradicional, waterfall, vendo que elas não são concorrentes, mas podem ser complementares. Vimos o manifesto ágil, os princípios do manifesto ágil, né, seus valores e princípios. Depois nós pegamos um bloco mais aplicado falando sobre frameworks. Vimos o Lean, que é muito importante, e nós vimos também o Scrum. Tivemos 4 aulas sobre Scrum, porque é o framework mais famoso das metodologias ágeis. E depois nós entramos sobre como a metodologia ágil ela se contribui em outras áreas, né? Vimos um exemplo do Google, nós vimos também a aplicação dela em áreas de vendas, de RH, vimos o RH ágil, vimos a liderança ágil, vimos a execução ágil. E agora, encerrando aqui esse contexto, nós vamos falar sobre a gestão ágil. Qual que é a diferença de liderança, gestão, RH? Parece que é tudo meio parecido, execução. A gestão é o guarda-chuva maior de tudo. A liderança é o líder com as pessoas, né? Lembra que liderança é líder, liderados e contexto. Então, quando eu falo de liderança, estou pensando nisso. O RH é o processo das pessoas, a execução é o alcance de resultados. Agora, a gestão tem que olhar tudo isso, de ponta a ponta. O gestor ou administrador, ele cuida da produção, ele cuida do marketing, ele cuida das pessoas, ele cuida do resultado, de tudo. Então, como que a gente pode entender agora, não só a minha relação com as pessoas ou com o resultado, mas com toda uma organização no contexto do ágil? É isso que nós vamos ver agora, tá? Então, olha só, esse exemplo aqui é muito legal sobre como a gente pode organizar a nossa hierarquia de alcance de resultados a partir da lógica ágil. Em novo slide, uma pirâmide com 6 camadas. O topo está destacado em roxo e com uma bandeira hasteada. Dele para a base, os tópicos. Propósito. Por que fazemos o que fazemos? Mudar positivamente a relação das pessoas com o trabalho. Hashtag mantra do ano. O que queremos alcançar ao final desse ano? Hashtag 100K 2019. OKEN-A. O que queremos alcançar ao final do trimestre? Aumentar a nossa base atual em 3 vezes. Planejamento semanal. O que queremos alcançar nos próximos 7 dias? Colocar landing page do webinário no ar. Planejamento diário. O que queremos alcançar ao final das próximas 24 horas? Ter uma primeira versão do copy da página. Pomodoro. O que queremos alcançar ao final dos próximos 25 minutos? Listar em bullet points os benefícios de participar desse webinário. Isso aqui, ágil. Esse aqui é de uma empresa chamada Officeless, é o exemplo que eles trabalham. Então, olha como eles organizaram isso aqui em forma de pirâmide. Olha aqui, propósito. Então, por que nós fazemos o que fazemos? E aqui eles têm aqui a missão deles, né? Depois, o que eles chamam de mantra do ano, nada mais é do que a meta do ano deles. No caso deles aqui em 2019, era alcançar 100 mil de vendas, né? Aí você tem as OKRs, que são as partes trimestrais, são os objetivos-chave de cada período que eles têm. Então, aí eles tinham aqui, aumentar a base atual deles em 3 vezes, de clientes. Aí, olha como ele vai descendo para coisas mais operacionais. Planejamento semanal. Então, o que nós vamos alcançar nos próximos 7 dias? Isso aqui nos lembra o quê? Uma sprint, né? Que a sprint ela vai de 2 semanas a 4, mas aqui a 8, mas aqui é um conceito específico deles, da semana. Ó aqui, planejamento diário, a daily. O
que a gente vai fazer hoje? E eles até foram mais longe, o Pomodoro. Você sabe que o Pomodoro é uma técnica de produtividade onde você tem, chama Pomodoro porque tinha uns reloginhos em formato de tomate, e Pomodoro em italiano é tomate. Tá vendo? De repente você não sabia por que aquele molho de tomate chamava Pomodoro, né? Mas é por causa do tomate em italiano, é Pomodoro. Então, esse tempo, o que nós vamos fazer nos próximos 25 minutos? Aqui é uma forma de você transformar toda a organização focada num resultado específico, mas com o que ela vai fazer por etapas. Esse modelo da Officeless foi inspirado nesse outro modelo aqui, que é do Asana. Asana. Slide com uma pirâmide dividida em 6 camadas. O topo está destacado em rosa e flutua sobre as outras camadas. Nele, o tópico Mission, Advance Our Understanding of Space and Technology to Enable People to Live on Other Planets. Na segunda camada, Strategy, Land Astronauts on Mars and Return Them Safely to Earth. Na terceira camada, Company-Wide Objective, Houston, We Need a Flight Plan. A quarta camada está dividida verticalmente em 3 partes. Primeira, Business Objective. Avoid spending NASA's entire budget. Segunda, Product Objective. Build spacecraft that can keep humans alive and healthy for a 6-month journey. Terceira, Internal Objective. Recruit astronauts and ground control team. A quinta camada está separada das outras e dividida verticalmente em 8 partes, que representam os Core KRs: Plan Budget for Launch, Study Effects of Space Flight on the Yamini System, Hire 8 Pilot and 4 Payload Specialist Astronauts. A base está separada verticalmente em 15 partes, que representam os Individual Projects: Review Costs for Cargo Spacecraft, Develop Test to Grow Veggies in Space, Interview Astronaut Candidates. É um software, talvez você já tenha usado, um software de gestão de projetos. E ele organizaram da mesma maneira a estrutura deles. Ó, lá em cima eles têm a missão, depois eles têm a estratégia deles, e aí eles têm objetivos macros da empresa e vão dividindo pelas áreas de negócio, produto interna, quais são os resultados-chave de cada área e depois os projetos individuais de cada um. Então, cada pessoa sabe o que faz para alcançar o macro. Dentro dessas visões avançadas, a gente tem, então, 10 fundamentos da gestão ágil. Se eu quiser ter uma gestão fundamentada em gestão ágil, o que eu preciso ter nisso? O que eu preciso conseguir fazer para que a minha gestão seja ágil, para que toda a minha empresa seja ágil? Não é só o projeto, não é só uma metodologia, mas a empresa. Olha, a primeira coisa, foco no cliente. Nós vimos que UX é a chave da metodologia ágil, é trabalhar a partir da perspectiva do cliente. Os clientes são mais importantes, as contribuições dele, do que a própria receita, do que o contrato dele. Então, UX, foco no cliente. Dentro da gestão, eu penso nisso, como meu colaborador é um cliente, o meu cliente é um cliente, o meu fornecedor é um cliente, a sociedade é um cliente e eu preciso fortalecer dessa maneira. Slide com o título 10 Fundamentos da Gestão Ágil. Abaixo, os tópicos. 1. Foco no cliente. A principal preocupação é entender e atender às necessidades e expectativas do cliente. 2. Colaboração. Equipes multidisciplinares trabalham juntas para alcançar objetivos comuns. Colaboração. Não existe metodologia ágil sem um time integrado. Não existe uma empresa ágil sem um time integrado. Eu tenho que eliminar competição de uma empresa e trazer a colaboração. Houve uma época na gestão que se valorizava a competição interna. Uma das empresas que ficaram famosas por usar esse tipo de metodologia foi a Ambev, né? Cresceu muito em resultado, ela provocava a competição entre os seus funcionários com as metas, mas hoje a Ambev tem pago milhões em processos de assédio moral. A Ambev passou por problemas sérios na sua gestão, perdeu talentos e, para quem não sabe, os mesmos donos da Ambev são donos da Americanas, que passou por um grande problema sério aí agora de falsificação de documentos, medo de pressão, uma dívida de 40 bilhões. Então, sem colaboração, a gente não consegue construir empresas sólidas. Terceiro fundamento da gestão ágil, a adaptação. Novo slide com a continuação. 3. Adaptação. A capacidade de se adaptar rapidamente a mudanças é essencial para o sucesso. A essência da metodologia ágil é a adaptação, a flexibilidade. Então, eu tenho que ser capaz de me adaptar rápido.
Eu não tenho medo de mudança, como num projeto tradicional do passado. Pelo contrário, eu quero a mudança e tenho que responder rápido à mudança. Porque a minha resposta rápido vai transformar a minha empresa numa empresa mais significativa, mais construída, e isso vai fazer com que ela consiga alcançar os seus resultados finais. Entrega contínua. Opa! No mesmo slide surge o tópico. 4. Entrega contínua. As entregas são feitas em ciclos curtos e frequentes, permitindo que o cliente receba valor desde o início do projeto. Então, na metodologia ágil, eu estou mandando e recebendo aquilo que você já sabe, chama iteratividade. É isso aí, sabia que você ia acertar, né? Então, esse processo de entrega contínua também pode acontecer na empresa, no RH, na forma como as pessoas se interagem, pode acontecer com as pessoas que estão dentro com os clientes, pode acontecer nas áreas entre elas, né? E isso vai ter um valor maior no projeto. Olha aqui o quinto. Novo slide com a continuação. 5. Auto-organização. As equipes são auto-organizadas com responsabilidade e autonomia para tomar decisões. Auto-organização. As equipes têm autonomia e responsabilidade e são auto-organizadas. Nós vimos isso como um dos valores lá do Scrum, a auto-organização. E qual que é a grande contribuição da auto-organização? Ela aumenta a qualidade, ela aumenta a produtividade dos projetos. Então, toda vez que eu tenho auto-organização, eu tenho mais produtividade, eu tenho mais qualidade, porque os times trabalham diretamente na linha de frente, sabem o que eles têm que fazer. Eles sabem e têm autonomia para resolver isso. E eles mesmos se organizam e trocam conhecimento. No mesmo slide surge o fundamento. 6. Comunicação clara. A comunicação é transparente e eficiente, com informações compartilhadas de forma clara e objetiva. Sexto fundamento, comunicação clara. Nós falamos isso aqui em diferentes momentos. Sem comunicação clara, transparente, eficiente, nós não vamos conseguir alcançar os resultados dentro da metodologia ágil, nem uma empresa hoje em dia. Então, uma empresa que quer ter gestão ágil, a comunicação clara não acontece só dentro dos projetos, acontece em toda a empresa. Por isso que eu tenho que reduzir um pouco os níveis hierárquicos, melhorar as ferramentas de comunicação para que a empresa consiga ser efetiva nesse processo. Em novo slide, a continuação. 7. Melhoria contínua. A avaliação constante do processo e a busca por melhorias são preocupações permanentes. Olha só o 7, melhoria contínua. Desde a década de 40, depois 80, depois 2000, o Lean vem trazendo esse contexto de 80, especialmente em 2000, com a melhoria contínua. Lá no Japão, a ideia do Kaizen. Então, uma empresa que quer viver a cultura ágil, ela tem que melhorar constantemente. Para melhorar constantemente, eu preciso remover conhecimentos antigos, adquirir novos conhecimentos e ressignificar conhecimentos. Eu tenho que estar disposto a mudar, a participar dessa transformação, a ouvir o mercado, ouvir o colaborador, senão não tem crescimento. Eu tenho que estudar. Né? Você está aqui num processo de melhoria contínua, está estudando, está querendo crescer. Não existe melhora sem crescimento, sem aprendizado. No mesmo slide surge outro tópico. 8. Valorização das pessoas. As pessoas são valorizadas e suas habilidades e competências reconhecidas. 8. Valorização das pessoas, que é o 8º fundamento. Então, as pessoas são a essência. Não existe metodologia ágil sem pessoas. Não existe empresa ágil sem pessoas. Então, as pessoas precisam ser valorizadas, fortalecidas, desenvolvidas, treinadas, motivadas para que eu tenha uma empresa realmente ágil. Novo slide com a continuação. 9. Aprendizado constante. O aprendizado é contínuo e o feedback é utilizado para melhorar o desempenho. Olha aqui o 9º fundamento, aprendizado constante. Não existe melhoria constante sem aprendizado constante. Hoje existe um termo muito legal chamado lifelong learning. O que é o lifelong learning? Significa aprendizado ao longo da vida. A gente nunca para de aprender. Se você acha que vai terminar a faculdade e acabou, o fim da faculdade é só o começo da sua carreira, da sua vida. O mundo está em constante transformação. Imagina alguém que se formou há 20 anos atrás, há 40 anos atrás, há 60 anos atrás, né? Se é que está vivo. Alguém que realmente mantém os mesmos conhecimentos. Não existe esse conhecimento mais, ele se transformou.
Porque o mundo é completamente diferente. Então, se eu quiser acompanhar, eu preciso aprender. Já em 1995, o autor chamado Peter Senge escreveu um livro que se chama A Quinta Disciplina, onde ele fala sobre a organização que aprende. Então, ele fala que as empresas que vão crescer e continuar crescendo são aquelas que estão constantemente aprendendo. São aquelas que estão se desenvolvendo, aquelas que estão fazendo coisas novas. Então, esse aprendizado ele é fundamental para ter uma empresa ágil. Slide com o último fundamento. 10. Flexibilidade. A metodologia é flexível o suficiente para se adaptar a diferentes tipos de projetos e situações. E o último dos fundamentos, a flexibilidade. Qual que é a diferença entre a adaptabilidade que nós vimos antes e a flexibilidade? A adaptabilidade é a resposta à mudança. A flexibilidade é a gente conseguir receber bem essa mudança. Olha só, flexível o suficiente para se adaptar aos diferentes tipos de projetos e situações. Então, digamos assim, que para eu ser adaptável, eu tenho que ser flexível, né? Quem sabe até na hora dos fundamentos podia ter vindo antes a flexibilidade do que a adaptabilidade. Não tem como ser adaptável sem ser flexível. Então, se eu quiser ter uma empresa que respire a cultura ágil, eu preciso ser uma empresa flexível. No Brasil, durante muito tempo, as empresas mais bem-sucedidas foram os bancos, né? E ainda hoje os bancos têm alguma lucratividade destacada em alguns momentos e tal. Só que os bancos estão passando por uma mudança muito grande porque eles estão perdendo talentos para os novos bancos, as chamadas fintechs, né? Com a chegada do C6, Nubank e outras empresas, né, XP, grandes talentos de bancos tradicionais como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, eles começaram a sair desses bancos porque a cultura engessada, travada, sem possibilidades de mudanças, hierarquizada para ir para os bancos tecnológicos, fintechs, e assim poder, fintech vem de finanças, né, e tecnologia, financial technology, então fintech, e eles começaram a migrar para esses lugares para poder aprender em outros ambientes. E os bancos começaram a perder, por isso que eles estão mudando. O Itaú fez muitas mudanças, o Bradesco fez muitas mudanças para tentar mudar a sua cultura e ficar mais flexível. A flexibilidade é quase que um requisito de sobrevivência hoje no mercado para que as empresas consigam continuar crescendo e desenvolvendo. Olha, ao gente encerrar essa disciplina, é importante você se lembrar o seguinte: a metodologia ágil, ela começou dentro do software, mas ela se expandiu para outras áreas de produtos e hoje para toda a empresa. Mas não adianta a gente querer usar a metodologia ágil só para inglês ver, só como um pré-requisito, só para implantar uma coisa moderninha. A metodologia ágil só funciona se houver toda uma mudança de mentalidade numa empresa. Então, se eu quiser gestão ágil, eu preciso mudar. Eu preciso mudar como líder, preciso mudar o RH, preciso mudar a execução. Eu preciso ter a metodologia, é muito bom usar o Scrum, o Lean, mas mais do que isso, eu preciso ter pessoas com mentes diferentes. Pessoas dispostas a abrir mão do status quo, respeitar a autonomia, as pessoas a adotar autoridade, pessoas que abram mão do comando e possam trabalhar em conjunto, porque aí sim nós teremos novas empresas. Nós estamos vivendo movimentos interessantes na sociedade do trabalho hoje. Você talvez tenha ouvido falar de movimentos como demissão silenciosa, como as pessoas que fazem o mínimo para não ser mandado embora. E por que isso está acontecendo? Porque as pessoas perderam a paixão pelo trabalho. E a gente precisa reinventar o trabalho, se nós quisermos ter os melhores colaboradores. Se eu quiser ter as melhores empresas, eu tenho que reinventar a forma de fazer isso. E as metodologias ágeis podem ser uma grande forma de transformar não só a execução do projeto, mas toda a cultura de uma organização. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição. Roteiro Sérgio Silva. Revisão Cláudia Guarnieri. Consultoria Lara Souto. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Valéria Grilo.